Patrick, tem tela aí pra gente. O Pantera Negra chegou. O Santos acertou com o Atlético Mineiro, segundo o GE, a compra de Patrick, 31 anos. Eu tô com o pé atrás, né? Que semana passada falaram que o Rainer ia embora e o Rainer ficou. Tô com o pé atrás. O Peixe irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por $1 milhão, 5 milhões de reais. Tá caro a serem pagos ano que vem. O Galo mantém 20% do atleta visando uma negociação. Porque, cara, quem que vai comprar o cara nessa idade tirando o Santos? Não vão comprar. Podem comprar, sei lá. Serão 12 parcelas de $83 mil, 430 mil reais. Então, ó, 2025, durante 12 meses, 430 mil reais. Ou seja, o salário do Morelos... Não, metade do salário do Morelos, já vai pro Atlético Mineiro. Ano que vem já tem aí, tudo isso aí sendo gasto. Patrick ainda precisa alinhar últimos detalhes do seu contrato, que será de 3 ou 4 anos. Pra quê? O cara tem 31 anos. 4? Ai. 3 ou 4? O desejo de Marcelo Teixeira é planejar 2025. Por isso, a opção de oferecer um vínculo mais longo. Olha, Jardim, 3 ou 4 anos no Patrick. Nossa. Daqui 4 anos ele vai ter 35. E aí a minha pergunta, pra jogar na Série A? Então, a minha dúvida é se eu entendo o planejar a longo prazo, também gosto disso, mas não nessa contratação. Não incluir o Patrick no longo prazo. Não, porque assim, se você pensa planejando numa Série A, tudo bem. Ele não tá jogando na Série A. Perfeito. Ele não jogou na Série A no passado. Dos 48 jogos que ele fez pelo Galo, tem até ali, 33 ele saiu do banco. Ou seja, 15 como titular só. E nem todos no Brasileirão, claro. Ele tem um gol pelo Galo, tem 2 assistências só, e é um cara que não conseguiu... Ele foi mal no Galo. Ele foi muito mal no Galo, sim. Isso. No São Paulo até ele tem um começo legal, depois tem uma queda ali, mas ele até era titular no time do Rogério Ceni, né? Era do Dorival? Não, era do Rogério ainda, né? 22 era o Rogério. Rogério. Ele era titular até no time do Rogério, mas acho que, se eu não me engano, foram 31 jogos no Brasileirão e 23 como titular, então foi mais vezes titular, claro. Mas isso já é um recorte um pouco mais longo, né? No último ano e meio ele não teve essa frequência, né, atuando, pelo menos como titular. No Galo até ele era mais usado como meia esquerda ou lateral esquerdo, pelo Felipão e pelo Eduardo Cudê, que foi quem pediu a contratação dele, né? E aí me preocupa um pouco. A melhor fase da carreira dele foi no Internacional, com o próprio Eduardo Cudê, lá em 2020, 2021. Depois com o Abel Braga também, né? No ano da... Foi o ano da pandemia, né? Que tem o 41 anos, o gol que sai do Edenilson e não sai o título. Foi até a melhor fase ali da carreira dele, mas não vem bem há um tempinho já, né? Então me preocupa um pouco isso. E lá no Inter ele atuava mais ou menos no losango de meio de campo, né? E ele era às vezes pelo lado esquerdo, às vezes pelo lado direito, quando jogava ele e o Edenilson, né? Como é que ele vai chegar pra atuar aqui? O Santos não joga assim. Não joga assim, não vai... Eu duvido que o cara ele vai colocar ele na lateral esquerda, duvido muito, esquerda? Muito mesmo. Duvido muito mesmo. Não tem ninguém, né? Supostamente. Agora tem o Rainer. Enfim, não... Se você chega aqui pra mim e fala, é o Patrick do Inter, pô, beleza. É um cara que dá pra ajudar. Sim. Mas é um cara de 31 anos já, que o Santos vai pagar caro. 5 milhões por um cara de 31 anos é caro. 31 não, porque ele faz 32. Ele faz 32 em julho. Então ele vai ter 36. Ele é de 92. Então ele vai fazer 32 ainda esse ano. Me preocupa um pouquinho. Me preocupa um pouco, porque não sei se é um cara que dá pra pensar a longo prazo com ele ali. Aí é aquilo, né? A gente volta naquela questão do... Pra Série B, sirva. Talvez sirva. Porque é um jogador, né, um pouco mais técnico. Eu acho que pra B serve. O problema é lá na frente. Contrato longuíssimo. Se fosse um empréstimo, como estavam falando por aí, empréstimo até dezembro, mais aceitável, né? E assim, e aí o pessoal que reclama tanto do Morelos em relação ao físico, o Patrick é um cara mais forte também. O Patrick é um cara de o corpo mais largo parrudo, e tal. A palavra que você se recusou a usar no primeiro Não, recusei já. Então, enfim, né, tem que ver. E vale lembrar que ele tá machucado. Tá com edema na coxa esquerda. Tem essa? Tem essa. Não vai estrear sexta-feira. Se ele chegasse hoje, ele não ia estrear sexta-feira. Então, enfim. Acho que tem camadas esse assunto. Ultimamente a gente tá falando de muitos assuntos com muitas camadas, porque eu não consigo entender quando a diretoria adota o discurso de que não fará loucuras pra trazer reforços pra Série B. Que a ideia é buscar nomes que estivessem dentro da realidade, que só chegariam nomes de fato muito grandes e grandiosos e, nossa, medalhões,
se fosse uma oportunidade de mercado. Aí tu paga 5 milhões e um cara com mais idade, mas o pior, por um contrato longo, não consegui entender essa. Isso aí eu gostaria de explicações. Acho que o que mais me pega, eu falei, acho que eu tô um pouco otimista de fato com a contratação, acho que ele tem características interessantes pro Carille explorar, mas a quantia desembolsada por um contrato de 5 anos, se for... 4 a 5 tá escrito na matéria? 3 a 4. 3 a 4, mas ainda assim é muita coisa. Tipo, 3 anos já é bastante coisa. Se eu, de fato, fosse realizar essa contratação, acho que seria de 2 anos no máximo. Negociaram muito bem a questão salarial. Teve uma pessoa no chat que falou, gente, mas quanto maior o contrato, menor o salário. Até pode ter relação. Não, até pode ter relação. Não sei não. Mas, cara, ainda assim, 3 a 4 anos é muita coisa pra um jogador que, de fato, se tiver 36 aqui, quando tiver acabar a carreira no Santos, basicamente, né? Quer dizer, não vou cravar isso, obviamente, senhor Patrick, se você quiser jogar muito e ir até os 40 jogando pra caçamba, pode ir. Mas faz aquela pulguinha atrás da orelha começar a se mexer, sabe? Começa a preocupar porque vai contra o discurso da própria diretoria em relação ao mercado. Então, volto a dizer, essas informações não são minhas, tá? O GE publicou, não tenho a informação do valor e nem do tempo contratual ainda. Só sei que, de fato, está muito, 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 muito próximo de assinar. E que a expectativa é que seja anunciado provavelmente até o fim do dia, mas... Eu vou ter que trabalhar hoje à tarde? Me chamou a atenção, eu acho que vai ser anunciado hoje. Uma preguiça. Mas me chamou a atenção essa quantia de dinheiro para um contrato de 3 a 4 anos para um jogador que, né, você teria que testar, talvez colocar um tempo de contrato de 2 anos com a possibilidade de mais um, né, alguma coisa nesse sentido de jogo para testar, ver como ele se sai no Santos. Foram muito certeiros, estranhei, vamos ver, tomara que dê certo. A gente fala pra todo jogador, inclusive pro Arthur Gomes. E por que eu lembrei do Arthur Gomes? Porque ontem um perfil Arthur Gomes Fã Clube me seguiu no Instagram. Eu fiquei... Que demais. Deus, por quê? Aí eu cliquei, não era do Arthur Gomes do Cruzeiro. Tem o Arthur Gomes do Flu, aparentemente.